Olá, mais uma vez juntos para estabelecermos o profético do Senhor em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, porque creia somente fala disso, fala de agirmos em fé e conquistarmos os milagres do Senhor e as suas promessas que Ele já tem estabelecido sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa e sobre a nossa história. Hoje nós vamos falar de um assunto tremendo que fala de ousadia, fala de fé, fala de perseverança, e o Creia Somente fala disso, fala de conquistarmos apesar das circunstâncias, andarmos apesar de muitas vezes estarmos com vontade de parar, conquistarmos apesar de muitas vezes estarmos fracos para isso. A palavra de Deus diz que quando nós estamos fracos, nós somos fortes nele, em Jesus. E é sobre esta palavra que eu quero ministrar o seu coração. E antes eu quero começar com uma frase que diz assim: Jesus sabe melhor do que ninguém o preço de ir até o fim. Jesus foi até o fim. Jesus teve um caminho a percorrer, Jesus teve um ministério para estabelecer nesta terra, ele teve realmente forças para continuar em Deus até o fim. E é nessa palavra e nessa promessa que eu quero te incentivar a ir até o fim, a seguir o exemplo de Jesus, a não desistir no meio do caminho, a perseverar e ir até o fim, porque a sua vitória você não vai alcançar no meio do caminho. Você muitas vezes não vai ter sinais no meio do caminho. Muitas vezes no meio do caminho você vai ter sinais contrários em relação à sua vitória. Mas como foi com Jesus, Deus será com você, será comigo e será com a sua casa também. Então eu quero meditar com você na palavra de 2 Reis, capítulo 5, que fala uma passagem muito linda, que fala de um homem que não conhecia Jesus, não conhecia a palavra de Deus, porque naquela época Jesus ainda não tinha vindo, mas ele não conhecia a palavra de Deus, não conhecia o Deus de Israel, não conhecia e nem sabia quem eram os profetas, mas ele recebeu a cura, ele recebeu a restauração de Deus, ele viveu ali o sobrenatural, e é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida também. Então abra comigo em 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1, e diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este varão, homem valoroso, porém era leproso. Lá no versículo 8, sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. É tremenda essa passagem até aqui por enquanto, porque nós podemos observar o seguinte, que há necessidades, há muitas pessoas com necessidades, mas também há resultados, há curas e há vitórias à disposição de todos aqueles que buscam. Naamã estava leproso, estava muito doente, não conhecia a palavra, não conhecia Deus, não conhecia o Deus de Israel, porém ele foi, através de uma palavra, ele foi buscar a resposta. A mensagem de hoje para você é: vai em busca da sua resposta. Quando necessariamente nós temos uma necessidade e buscamos uma resposta em Deus, você pode ter a certeza que você terá uma resposta de Deus e um resultado efetivo em sua vida. Diz que Naamã foi até ali o rei de Israel porque ele queria uma cura. Ele ouviu dizer que o Deus de Israel era um Deus que trazia cura e que podia, através do profeta, trazer uma estratégia de restauração e cura para a sua vida. Quando ele chegou diante do rei de Israel, o rei de Israel não soube o que fazer.
rasgou as suas vestes, e essas notícias chegaram até o profeta. E o profeta disse ao rei: deixai-o vir a mim, para que seja feita a vontade de Deus, e que haja um profeta, e que ele saiba que há um profeta em Israel. O profético de Deus está aumentando a cada minuto, a cada segundo, a cada hora. E se você ou eu, que cremos na palavra do Senhor, não nos apossarmos dessa palavra profética e desse mover profético numa nova dimensão de conquista, nós vamos ver muitas pessoas como Naamã, que não conheciam a Deus, que não sabiam como andar com Deus, conquistando vitórias que às vezes muitos anos você tem tentado e não tem alcançado. A resposta é para nós hoje. Se você tem uma necessidade, busque a sua resposta. E a resposta está em Jesus Cristo de Nazaré. É dele que vem toda a cura e que vem toda a restauração. E ali Naamã foi buscar o profeta. Diz aqui na sequência, no versículo 9: veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com o carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, e ali ele ficou praguejando, reclamando, porque ele tinha que estar dentro daquele rio. O Rio Jordão, ele simboliza um lugar de decisão. É um lugar onde espiritualmente Naamã teria que entrar para tomar uma decisão. Hoje Deus está fazendo isso com você. Se você quer uma resposta efetiva e quer alcançar a sua vitória, você hoje tem que tomar uma decisão. Muitas vezes não adianta ficarmos na nossa casa ou no nosso lugar simplesmente orando. Temos que tomar uma decisão. Temos que nos levantar, temos que ir atrás de um homem de Deus, temos que ouvir uma palavra profética e tomar uma decisão, tomar uma postura para que essa vitória chegue até nós. Naamã recebeu a estratégia. Ele teria que entrar dentro daquele rio, o Rio Jordão, que era um rio sujo, um rio lamacento. Diante de todos o seu exército, ele teria que se despir, entrar naquela água, mergulhar 7 vezes para que ele fosse curado. Jesus foi até o fim. Jesus, quando subiu naquela cruz, diante de toda aquela assolação e de tudo aquilo que ele sofreu, ele foi até o fim. Até o momento quando Jesus olhou para o céu e disse assim: está consumado. Jesus, ele foi até o fim por amor a mim e a você. Jesus foi até o fim para dizer que estava consumado uma salvação e uma libertação sobre as nossas vidas. Através dessa atitude e dessa perseverança, hoje eu e você podemos nos apossar desta palavra e vivermos o novo e o profético em nossas vidas. Creia somente nisso. Não importa o que Deus peça para você hoje, vá até o fim. Não importa quantas vezes Deus fale para que você tenha que mergulhar, ou buscar, ou orar, ou jejuar, ou quantos votos o Senhor peça para você, não tem importância. O que importa é que no fim dessas coisas, a vitória estará lá, diante de você e diante dos seus olhos. Persevere, persevere até o fim. Como Deus foi com Jesus, Deus está com você. Como Deus prometeu a Jesus que ele estaria com ele em todos os momentos, Deus também está com você. Creia somente nisso. Creia que Deus tem o controle de todas as coisas. E sobre esta palavra eu quero orar e profetizar que haja agora, neste momento, a cura do Senhor sobre a sua vida. Que você possa, em nome de Jesus, ter a força para ir até o fim, para mergulhar, para buscar, para fazer aquilo que o Senhor tem determinado. Não desista, persevere, levante a sua cabeça, porque hoje o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tem livramento para você e para a sua casa. Eu te abençoo no nome poderoso de Jesus. Amém.